redes sociais. Eu quero a sua mensagem comigo aqui, opinando sobre todos os assuntos que a gente vai tratar. E para começar essa edição do SBT Notícias, eu quero trazer o meu time de repórteres que vão trazer os principais fatos. Eu já começo com o Marcelo Bittencourt, direto de Capitólio, em Minas Gerais, que vai trazer o destaque dessa tragédia desse final de semana. Marcelo Bittencourt, é contigo. A Polícia Civil já identificou 8 corpos das vítimas que estavam no acidente, que deixou 10 mortos no total. Todas estavam na mesma lancha que tinha o nome de Jesus. Por agora, Daniele Brandi traz o destaque dessa segunda-feira. Dani. Uma realização de uma operação realizada pelo Departamento Estadual de Investigações Criminais. Também foram cumpridos vários mandados de busca e apreensão contra integrantes de uma facção criminosa. Os detalhes dessa operação eu trago daqui a pouquinho aqui no SBT Notícias. E para fechar esse giro é com você, Simone Queiroz. Uma mulher foi morta a tiros pelo ex-companheiro quando chegava para trabalhar numa unidade básica de saúde na Moca. O homem, em seguida, se matou com um tiro na cabeça. Obrigado. Já já a gente volta a tratar sobre esses assuntos e você que está em casa vai ver também nessa edição. Os flagrantes de roubo na região da 25 de março são tantos que este ponto aqui ganhou até um novo nome: Ladeira do Crime. Depois do desabamento, na última quinta-feira, na rodovia Presidente Dutra, 12 residências do bairro Jardim Cumbica, aqui em Guarulhos, foram interditadas. Janeiro chegou e as contas também. Tá difícil pagar os boletos? Nós vamos dar dicas de como enfrentar esse momento e diminuir o aperto financeiro. Olha só, a gente vai começar trazendo informações sobre uma operação da Delegacia de Roubos e Furtos de Veículos. Policiais cumpriram mandados de prisão e busca e apreensão contra integrantes de uma facção criminosa. 5 pessoas foram detidas. E sobre esse assunto eu vou chamar a Daniele Brandi, que tem mais informações sobre o caso. A Dani já trouxe aqui uma pincelada sobre essa operação da Polícia Civil. E agora eu quero saber se os detidos já tinham passagens pela polícia. Daniele Brandi, muito bom dia, boa tarde para você. Muito bem-vindo ao SBT Notícias, a gente estreando esse jornal na segunda-feira para toda a cidade de São Paulo. Oi, Darlison, bom dia para você, para todo mundo que está acompanhando durante essa tarde de segunda-feira essa estreia, SBT Notícias no ar. Eu estou muito feliz de fazer parte dessa equipe, já trazendo todas as informações sobre essa operação que aconteceu na manhã desta segunda-feira aqui na capital paulista. Essa operação que contou com cerca aí de 60 policiais civis, que foi uma operação deflagrada já pela manhã, uma operação que já vem sendo, na verdade, investigada, pelos policiais aqui do Departamento Estadual de Investigações Criminais. Essa operação já vem sendo investigada há mais ou menos 6 meses e hoje foi deflagrado esses mandados de busca e apreensão. Ao todo, 5 pessoas foram presas nessa operação de hoje, Darlison. 3 homens que já tinham passagens pela polícia por tráfico de drogas e uma mulher também. Esses homens têm idade aí entre 25 e 30 anos e essa mulher que também foi presa tem 39 anos, também já com passagem pela polícia. De acordo com o delegado que atende essa operação, ela tem passagem por receptação. De acordo também com a polícia, Darlison, nós conversamos com o delegado responsável por essa operação, ele informou que essa mulher tinha a função de administrar todas ali as ocorrências, todas as confusões que eram causadas dentro dessa facção criminosa e também era essa mulher que fazia ali a aprovação de quem poderia ou não entrar dentro dessa facção criminosa, uma das maiores facções criminosas do país. Junto com essas 5 pessoas, 3 homens e uma mulher, foram detidos e trazidos aqui para o Departamento Estadual de Investigações Criminais, o DEIC, que fica na zona norte da capital paulista. Além disso, um adolescente de 17 anos também foi preso. De acordo com a polícia, ele fazia o transporte dessa droga e também uma outra mulher que foi trazida aqui para a delegacia para ser ouvida. Tanto o adolescente como essa segunda mulher já foram ouvidos pelo delegado, passaram pelo exame de corpo de delito, mas já foram liberados. Inclusive, Darlison, durante a manhã
manhã, a gente acompanhando aqui os bastidores. Nós acompanhamos a chegada da advogada dessa mulher de 39 anos que atuava diretamente dentro dessa facção criminosa. Ela permanece, inclusive, aqui na delegacia, foi ouvida pelo delegado. Junto com esses mandados de busca e apreensão, além dessas 5 pessoas que foram encaminhadas aqui para a delegacia, Darlison, a polícia também apreendeu celulares, notebooks, cadernos e cadernetas com anotações, além de pendrives. Claro que tudo isso vai ajudar a polícia agora, que continua a essa investigação, para tentar encontrar novos participantes e novos indícios da atuação dessa facção criminosa aí dentro do crime, principalmente no combate ao tráfico de drogas, viu, Darlison? Essas 3 pessoas que foram trazidas, esses 3 homens e essa mulher de 39 anos, vão responder pelos crimes de organização criminosa e também tráfico de drogas. Portanto, 4 pessoas presas nessa operação que aconteceu durante a manhã aqui. E aí, Darlison, essa operação aconteceu de forma simultânea aqui na capital e em outras cidades também, como explica o delegado responsável pelo caso. Foi uma operação realizada em decorrência já de uma investigação que dura mais de 6 meses, tá? Com foco no combate ao crime organizado. Então, a operação de hoje, nós cumprimos 19 mandados de busca e apreensão, 5 prisões temporárias a integrantes, né, da organização criminosa que opera o tráfico de drogas no estado de São Paulo. A ação foi realizada nos municípios de São Paulo, Osasco, Carapicuíba, Jandira, Barueri, São Roque, Santana de Parnaíba e no município de Colina, sendo preso uma mulher responsável por dirimir conflitos da organização criminosa, dar o aval de quem vai ingressar ou não na organização criminosa, como outros 3 homens que operam o tráfico de drogas em várias escalas e um adolescente infrator, também integrante da organização criminosa, que realizava o transporte de entorpecente e também o comércio em varejo do entorpecente. Dani, é a escola do crime, Darlison, né? É uma... Exatamente, eu ia falar isso agora, Darlison. Essas pessoas que foram presas, cada uma delas tinha uma participação diferente dentro dessa organização criminosa. Como o delegado contou na Sonora, eles acreditam que outras pessoas também fazem parte dessa facção e essa investigação continua. Claro que qualquer novidade a gente traz para o nosso telespectador, para todo mundo que está acompanhando o SBT Notícias nessa segunda-feira, Darlison. A gente espera o efeito dominó. Cai a primeira peça em cima da segunda, da terceira e assim sucessivamente. Você viu aí, já houve a prisão dessas pessoas, a apreensão do menor de idade também envolvido nessa facção criminosa. Agora é questão de tempo, claro, com base em todo o material que foi apreendido pela Polícia Civil, conseguir colocar as mãos em toda essa quadrilha. Cadê a Dani comigo no telão de novo? A Dani é o seguinte, a Dani é parecida com o mineirinho aqui, o Darlison. A gente testou positivo para a Covid uma semana antes da estreia do SBT Notícias. Aí foi mal correria, né? E faz teste, refaz teste. Graças a Deus, chegamos bem cedinho aqui hoje. Tudo certinho, tudo negativo, claro, mantendo os protocolos de segurança. E olha, uma coisa eu vi, apesar de você ter pego a Covid, né, essa desgramada aí, você tá com fôlego de invejar qualquer um. Ela começou a falar e não parou mesmo, né, Dani? Parabéns, viu? Se cuidou bem. Ô, Darlison, eu estou muito feliz, como você bem disse, foi uma expectativa muito grande. Para mim é um prazer, é uma honra fazer parte desse projeto. Eu fico até emocionada porque a gente foi pego de surpresa, né? Infelizmente testamos positivo para a Covid, mas ficamos em isolamento, nos cuidando. Eu fiquei assintomática, graças à vacina, fiquei bem. Hoje pude voltar, testei negativo, estou aqui, muito feliz de fazer parte. E claro que eu fui ficando em casa, né, Darlison? Fazendo ali os meus treinamentos vocais, de respiração, para hoje estar aqui, ó, 100% levando todas as informações para o nosso telespectador. Tá certo, muito obrigada, Daniele Brant, pelas informações. Qualquer novidade, a gente volta a se falar, tá, Dani? Aliás, se eu falar com você que está em casa aí, você que é aqui de São Paulo, hoje a gente vai falar sobre Covid-19, tá? Vamos falar sobre vacinação, vamos falar sobre postos de saúde lotados nesse final de semana, porque houve uma abertura especial no sábado, e a gente vai trazer aqui
especialistas, tem um infectologista que vai tirar todas as dúvidas. Então você que está em casa, tem alguma dúvida relacionada à vacinação, como fazer o teste, diferenciação entre H1N1, H3N2 ou até mesmo a Covid-19, essa nova variante, pode mandar a sua mensagem que a gente vai colocar no ar para tirar a dúvida, tá bom? Ó, como você viu agora há pouco, o SBT Notícias preparou uma reportagem sobre assaltos na região da 25 de março. Vamos ver alguns dos flagrantes que a nossa equipe conseguiu? Pode colocar na tela aí para você que está acompanhando. Ó, 25 de março. Quem aqui não conhece? Essa aí é aquela ladeira famosa, onde tem inclusive a saída do metrô. O que a gente está mostrando? São trabalhadores, ó, estão descendo com as suas caixas de compra. De repente, algumas pessoas se reúnem. Eles não estão parando para pedir informação. Estão parando essas pessoas para roubarem. Veja tudo flagrado, em plena luz do dia. E esse aí, gente, é o retrato do que tem acontecido. Essa ladeira famosa que a gente está mostrando ganhou um novo nome, inclusive. Você vai ver daqui a pouco nessa reportagem qual o nome que essa ladeira lá da região da 25 de março ganhou. Alguns lojistas, gente, dizem que já foram roubados mais de uma vez e pelos mesmos ladrões. A matéria dos repórteres Fábio Diamante e Robson Serântula está imperdível. E você vai ver daqui a pouquinho. Olha só, 8 dos 10 mortos na tragédia em Capitólio, Minas Gerais, já foram identificados. Quem vai trazer os detalhes para a gente é o repórter Marcelo Bittencourt, que está no local, acompanhando, infelizmente, essa tragédia que chocou o Brasil. Uma imagem impressionante. Primeiro trabalho de retirar esses corpos do leito, né, debaixo do cânion. Na sequência, a identificação, Marcelo Bittencourt, e agora a parte dolorosa do enterro das famílias, né? Muito boa tarde para você. As últimas informações aí de Capitólio, meu irmão. Boa tarde para você também, Darlison. Parabéns e sucesso aí nessa estreia. Vamos lá. Olha, cidade linda de Capitólio, né? Nossos queridos mineiros, mas essa cidade está triste por conta dessa tragédia que comoveu não só aqui a região, mas como todo o país. A Polícia Civil já identificou 8 corpos, mas muita dificuldade, ainda são 2 que faltam serem reconhecidos, vão ter que passar por exame de DNA para você ter uma ideia. 5 já foram liberados, inclusive hoje de manhã acontece agora o velório de 4 dessas vítimas que saíram aqui e seguiram para a região de Campinas, interior da capital paulista, mãe, filha e os namorados aí que estavam acompanhando elas. Quer dizer, uma situação muito triste. Vão ser sepultados agora à tarde. Ainda, como eu disse, uma grande dificuldade para a identificação dos outros 2. O prefeito aqui de Capitólio já decretou luto de 3 dias, luto oficial, não só aqui a Capitólio, mas também os municípios vizinhos. Uma tragédia que aconteceu no sábado. As pessoas ali que saíram para se divertir, encostaram o barco, estavam fotografando, um momento de prazer com famílias, com amigos, e aí o desprendimento da rocha que acabou acertando 2 embarcações. 4 foram indiretamente atingidas, mas 2 delas diretamente e uma específica, a que leva o nome de Jesus, essa com 10 pessoas, e foram justamente estas 10 pessoas que acabaram perdendo a vida. Para você ter uma ideia, dessas 10 pessoas, 5 eram da mesma família. Realmente uma tragédia. E aí, durante toda essa cobertura, Darlison, eu consegui localizar a moça, a Ellen Gutierrez, que fez essa imagem que rodou o mundo, está rodando o mundo. E ela falou com a nossa equipe de reportagem, deu detalhes de como ela viu tudo isso, como sobreviveu. Vamos ouvi-la. Eu consigo entender o sentimento de conseguir gravar esse momento, que infelizmente nem todos tiveram a mesma sorte de sobreviver, né? Mas a gente já estava falando, o pessoal das lanchas já estavam avisando que já estava caindo umas pedras, que aí foi na hora que eu resolvi gravar. E aí, infelizmente, foi bem na hora do momento que aquela pedra acabou caindo e acertando aquelas 2 lanchas, mais de 2 lanchas, né, que acabou atingindo a gente. E graças a Deus, ninguém saiu com arranhão. Infelizmente, foi só o rapaz que estava pilotando nossa lancha, né? Ele se machucou? Se machucou bastante, acabou rasgando o rosto aqui assim, né? Ele ficou meio inconsciente, a gente no desespero, sem saber como sair de lá com aquela lancha, quem ia pilotar. Mas graças a Deus, outras lanchas estavam vindo, a gente estava avisando que não era para ir. E aí eles acabou, chegando junto com a gente e dando uma atenção, uma ajuda, né? Até chegar o resgate.
Olha só, o Marcelo Bittencourt, ele está aqui comigo. Eu vi uma das imagens mais impressionantes que eu assisti. Além dessa da queda, tem uma imagem um pouco antes que mostra o seguinte, uma pequena queda d'água. É uma queda d'água pequena, se a gente tiver a imagem e puder colocar, se não tiver eu vou descrever aqui, não tem problema, enquanto o Marcelo Bittencourt vai me acompanhando. Por quê? Uma imagem mostra uma pequena queda d'água. Bonita, segura, se você está ali perto. Em poucos segundos, eu estou dizendo segundos, isso não deu nem um minuto. A imagem se vira, mostra uma garota que está ali tirando foto. Quando volta, virou praticamente a garganta do diabo, que é aquela grande queda d'água lá em Foz do Iguaçu. Essa queda d'água, ó. Por quê? Ô Marcelo Bittencourt, me tira essa dúvida aqui. Muita gente que estava assistindo as imagens se perguntaram por que todo mundo que estava nas lanchas da frente, mais distante de onde essa pedra caiu, essas pessoas começaram a gritar, sai daí! Sai daí! E quem estava lá no fundo não ouviu. É verdade a informação de que a própria tromba d'água ou cabeça d'água, como chamam, acabaram dificultando com que essas pessoas ouvissem o alerta de quem estava na frente, ou Marcelo Bittencourt? Você chegou a colher depoimento de sobreviventes que disseram isso? Olha, Darlison, nesse primeiro momento, a Polícia Civil, onde o inquérito está sendo elaborado, ela está priorizando a identificação dos corpos, a liberação, até em respeito a toda a família e toda a nação que está compadecida com toda essa tragédia. Mas pessoas informalmente já foram ouvidas e disseram exatamente isso. Estavam tranquilas, era um dia nublado. Portanto, essa tragédia poderia ser bem maior. Se fosse um dia de sol, muito mais pessoas estariam ali. Mas, de repente, a tromba d'água ela chegou rapidamente. E aí as pessoas começaram a gritar para que as duas embarcações que estavam muito próximas deixassem o local. Essas pessoas ali, no calor da emoção, brincando, tirando fotografia, provavelmente, é isso que a polícia vai daqui para frente querer saber, elas não escutaram. E quando perceberam, já era tarde demais, mas a rocha, toneladas vieram ali para cima e essas rochas acabaram acertando em cheio essa embarcação Jesus, onde 10 pessoas tiveram morte praticamente instantânea, não teve muito o que fazer. E a partir daí, essa marola que se formou, essa onda que se formou, popularmente falando, acabou prejudicando e acertando outras embarcações que estavam ali. Cerca de 30 pessoas ficaram feridas, com fraturas, conversamos aí com várias pessoas, vítimas, principalmente crianças, e por muita sorte, essa tragédia não foi maior, viu, o Darlison? Mas agora a polícia está investigando, vai estudar essa possibilidade para saber o que realmente motivou essa fratura na rocha que ocasionou em 10 mortes. Darlison. Ali na imagem ao vivo do Marcelo Bittencourt, isso aí é alguma equipe de socorro? Me parece a Marinha do Brasil. Bita, você tem informação do que eles estão fazendo neste momento, bem atrás de você aí no Lago de Furnas? Bem observado, Darlison. Olhos de lince, hein? O que acontece é o seguinte, a responsabilidade pela investigação e também pela manutenção aqui é da Marinha do Brasil. Por isso, nesse momento, desde a parte da manhã, eles estão fazendo aqui uma varredura no local. Por quê? As buscas ainda não terminaram e eles estão buscando aí tentar entender o que aconteceu e não descartam aí nenhuma possibilidade de encontrar novos corpos. Nesse primeiro momento, 10 pessoas estavam desaparecidas e os corpos foram reclamados e foram localizados. Mas nesse momento agora, eles continuam fazendo aqui o percurso da orla para descartar qualquer tipo de possibilidade. E a partir daí também já começa o trabalho investigatório para tentar buscar indícios do que pode ter ocasionado essa fratura ali na rocha, Darlison. Tá certo, deixa eu agradecer o Marcelo Bittencourt pelas últimas informações direto de Capitólio. A gente volta a se falar ainda nessa edição aqui do SBT Notícias com as últimas informações. Deixa eu falar com você nessa câmera o seguinte, a gente está acostumado aqui no primeiro... na minha trajetória no SBT, no Primeiro Impacto, inclusive, né, a gente tem um jeito diferente de fazer jornalismo. Sempre com aquele dinamismo, aquelas brincadeiras, uma piada aqui, outra lá. Só que quando for para falar sério, a gente vai falar também. Aliás, olhando no olho de você, cidadão. Esse caso que aconteceu está sendo investigado em Capitólio. Isso aí é uma tragédia anunciada que reflete a ganância de muitos empresários. Infelizmente... Poderiam ter evitado isso. Há registros de fotos, de vídeos de pessoas da cidade e de fora acusando uma erosão naquela rocha, que aliás é uma rocha propícia para aquele tipo de acidente. E por que
a Prefeitura de Capitólio, que agora decidiu fechar todo o turismo aquático na região. Por que não tomaram essa decisão de fazer um estudo geológico no local antes? Por que havia a liberação de chegar tão próximo àquela pedra que já tinha risco de cair? Será que precisava acontecer uma tragédia como essa, com pelo menos 10 mortos para fazerem alguma coisa? E você que está em casa, que está acostumado a frequentar pontos turísticos pelo Brasil, eu te desafio a apontar um local onde não haja uma irresponsabilidade como essa. Você chega para fazer uma travessia de balsa, estou dizendo em qualquer ponto, de norte a sul do país, passando pelo Nordeste inteiro. Aí você chega na balsa, tá lá, obrigatório o uso do colete salva-vida. Não pode ficar dentro do veículo durante a travessia. Primeiro, que o turista não respeita, e segundo, que a empresa não cobra. E aí, quando acontece uma tragédia como essa, aí vão correndo atrás de culpados, sendo que poderia ter evitado com toda certeza. Eu reforço aqui o compromisso do jornalismo do SBT. Nós vamos atrás, nós vamos cobrar. O SBT tem a fama de ser uma TV da família brasileira, uma TV feliz, mas quando é para falar sério, quando é para fazer cara de bravo e cobrar das autoridades, a gente sabe muito bem fazer esse trabalho. E vai ser o meu compromisso, assumido hoje com toda a cidade de São Paulo. Está mostrando um caso que aconteceu em Capitólio, mas foi em Minas Gerais. O jornal é local, a gente está mostrando para a cidade de São Paulo. Sabe quantas pessoas frequentam por final de semana a cidade de Capitólio? 30 mil pessoas. Sabe quantas pessoas moram em Capitólio? 7 a 8 mil pessoas, ou seja, tem mais turista lá do que morador. E muitos saem da cidade de São Paulo. Por isso que a gente está mostrando uma reportagem de cunho e de importância nacional, mas com destaque para muitos paulistanos que vão frequentar essa região. Vamos continuar cobrando e daqui a pouco o Marcelo Bittencourt vai trazer mais informações sobre esse caso. E daqui a pouco você vai ver que os temporais, gente, provocaram pelo menos mais 2 mortes no estado de Minas Gerais. As chuvas torrenciais causaram o rompimento de uma barragem, bloquearam rodovias e provocaram enchentes. Uma pessoa morreu soterrada em Betim e uma mulher não resistiu depois que a casa dela desabou na manhã de domingo em Belo Horizonte. Está mostrando aí imagens da rodovia. Inclusive, o governo do estado de Minas Gerais já lançou uma espécie de um aplicativo ou um site que monitora em tempo real todas as rodovias. Eu estou para te dizer que eu acabei de ver o site. Pelo desenho do mapa, 80%, chutando baixo, das rodovias do estado de Minas Gerais já tiveram algum tipo de prejuízo. Olha só essa casa desabando, tudo foi filmado. Felizmente, as chuvas não dão trégua e a gente vai mostrar na previsão do tempo, não só para a cidade de São Paulo, para o estado todo, como para o país inteiro, a previsão é de mais chuvas. Vocês vão acompanhar tudo isso ainda nessa edição. A gente vai falar também sobre as contas que temos que encarar agora no começo do ano. Vamos lembrar aí, vai, o que tem? Tem IPVA, tem IPTU. Aliás, inclusive, para quem vai pagar à vista, o IPVA com desconto começa a vencer hoje. Então, se você quer aquele desconto, já pesquisa aí pelo número da sua placa para efetuar o pagamento se você quiser o desconto. Você que está em casa, como está se programando? Já se preparou para as contas de janeiro? Você vai pagar como? À vista, parcelado ou só lá em fevereiro? Conta pra gente. Aliás, deixa eu falar com você aqui pertinho, onde? Quero saber a sua opinião, você que está em casa. Como é que você vai pagar as suas contas no início do mês? Dalisson, como é que eu faço? Eu preparei um passo a passo de você entrar nas redes sociais e deixar a sua opinião. Sabe por quê? Porque daqui a pouco no telão eu vou colocar todas as mensagens que a gente receber. Roda aí aquele passo a passo que eu gravei, vai, pode rodar. Sua participação vai ser por meio do SBT News, o nosso canal de informação na internet. Nos siga no Twitter, Instagram e Facebook usando @SBT News e publique sua sugestão, denúncia ou conte uma história interessante pra gente colocando a hashtag SBT News. Contamos com a sua participação. Deixa eu aproveitar que a gente está ao vivo agora para São Paulo, são meio-dia e 24 minutos. Uma boa tarde para você que neste momento ligou a televisão, não estava nem esperando, falou, achei que ia estar passando desenho. Pois é, o SBT começa a partir de hoje uma nova grade na programação no Brasil inteiro, tá?
Então, o primeiro impacto vai até as 9h30 da manhã, depois vem o Bom Dia e Companhia, com a Silvia Bravanel, depois o mineirinho Darlisson Dutra entra em ação do meio-dia até as 2h15 da tarde. Portanto, a partir de hoje, todo dia, ligou a televisão nesse horário, você vai ter a minha companhia. E com o passar do tempo, a gente vai se acostumando, a gente vai se conhecendo. É normal estranhar no começo, mas olha só, quer ver? Vamos abrir essa câmera aqui para mostrar como é que o nosso estúdio tá lindo, ó. Tudo isso aqui, gente, foi preparado para vocês que estão aí em casa. É, porque o SBT Notícias não é feito pra gente, não é feito pro SBT, não é feito pros funcionários. Tudo isso aqui é feito por você, ó. Tá vendo aqui, ó, no púlpito? Quando a gente tiver que tratar de um assunto sério, a gente vai falar aqui, ó. Aqui a gente tem esse mega telão, vamos colocar os nossos repórteres, vamos colocar os nossos entrevistados, os nossos convidados. E aqui, ó, vem caminhando aqui comigo. Tá vendo esse outro telão? É aqui que a sua participação vai estar. Ó, por exemplo, nessa câmera aqui, vou cortar pra ela, ó. Se a gente tiver um assunto aqui, você mandou um Twitter, mandou uma mensagem no Instagram, no Facebook, vai aparecer aqui, ó, o seu vídeo, a sua foto, a sua mensagem. E a gente vai tratar também, além da prestação de serviço, além de tudo isso que eu falei, a cidade, a gente vai falar de futebol. Vou trazer hoje meu parceiro Luiz Alano para falar sobre todas as contratações, aliás, com detalhes exclusivos, coisas que vocês só vão ficar sabendo assistindo ao SBT Notícias. Então, nosso compromisso todos os dias, começa meio-dia. Começo, a gente fica meio travado, fica meio nervoso, vou falar acelerado. De vez em quando eu vou soltar um bom dia, porque por 4 anos apresentando o Primeiro Impacto às 4 da manhã, vai aparecer um bom dia. E de vez em quando eu vou confundir SBT Notícias com o Primeiro Impacto. Mas é normal, o importante é a gente se acostumar. Eu quero que vocês aí em casa se acostumem com essa nova companhia, que eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender, tá? Ó, a rodovia Presidente Dutra, gente, principal conexão entre os estados de São Paulo e Rio de Janeiro, teve o trânsito parcialmente liberado depois que uma cratera se abriu na quinta-feira por causa da chuva forte. 2 faixas ainda continuam interditadas. Vamos ver. A nossa equipe foi lá agora há pouco, na manhã, fechou uma reportagem e você que passa por esse trecho aqui da Grande São Paulo vai saber como é que está a situação neste momento. Pode rodar. Um transtorno para o motorista que passa pelo quilômetro 214, sentido São Paulo. E outro, maior ainda, para os moradores que tiveram as casas atingidas por um desabamento, causado pela grande cratera. Tinha ocorrido um deslizamento de terra lá, só que foi bem pouco. E mais à tarde aconteceu toda aquela rachadura que ficou maior na Dutra, aí por volta de 7h45 que aconteceu. Aí desmoronou tudo. Felizmente não houve nenhum ferido, mas 12 residências aqui do bairro Jardim Cumbica foram interditadas por conta do desabamento. 43 pessoas tiveram que deixar suas casas na última sexta-feira e ainda estão sem previsão de quando vão poder voltar, até mesmo para pegar itens pessoais. 9 famílias foram encaminhadas para um hotel pago pela concessionária CCR Nova Dutra, que administra a rodovia. Outras 3 famílias preferiram ficar na casa de familiares. Na primeira noite a gente dormiu na rua mesmo, porque não tinha para onde ir. E a gente saiu somente com a roupa do corpo. Desde então a gente não pode entrar, porque se você vai entrar já está sinalizado pela Defesa Civil que não é para entrar. Então já vai estar desobedecendo, né? Uma área de risco. A cratera surgiu na última quinta-feira. Um cachorro chegou a cair no buraco, mas foi resgatado com vida. As imagens viralizaram nas redes sociais. Ó, a gente vai ver agora o flagrante de um resgate de uma criança e de 2 adolescentes que se afogavam em uma praia de Guarujá, no litoral de São Paulo. Dá só uma olhada na imagem, ó. O vídeo foi gravado por um salva-vidas do Corpo de Bombeiros e mostra o momento em que os 3 jovens pedem socorro. Acompanhe com o áudio, ó. Esse é o momento em que já são levados ali. Tem um outro jovem ainda, ó. Vamos ver o momento do socorro, ó. Tá se debatendo, desesperado, né? Lutando para sobreviver, ó. Segura ela. É resgatado. Porque é o seguinte, os bombeiros primeiro resgataram essa adolescente, depois ela alertou que o irmão de 11 anos também estava na água. Segundo informações da corporação, o garoto de 11 anos e 2 adolescentes de 13 e de 16 são de Minas Gerais e foram salvos sem ferimentos. A gravação foi na praia de Pitangueiras, uma das mais populares de Guarujá, e com essa imagem eu já deixo um recado para você. Ó, estamos começando temporada de férias e temporada de verão. Daqui a pouco o sol
vai nascer nas praias e vai lotar. Toma muito cuidado, você não sabe nadar, não tem segurança, não vá para onde não dá pé, principalmente em pontos em que o Corpo de Bombeiros e o grupamento de salva-vidas já apontam, risco de afogamento. Vamos evitar, gente, porque nem sempre o bombeiro vai chegar em tempo hábil para te resgatar. Já vamos colar agora imagens do helicóptero do SBT, que vai sobrevoar a região da Rua 25 de Março. Alô, São Paulo, imagem ao vivo. O SBT Notícias tem helicóptero para você aqui de São Paulo. Falei agora há pouco, na reportagem, que daqui a pouco a gente vai rodar do Fábio Diamante. E eu fiz questão de levar o helicóptero do SBT lá, porque é o principal centro de ponto de venda de comércio de rua da cidade de São Paulo. É onde milhares de paulistanos vão todos os dias para comprar. Agora, enquanto você está fazendo a sua compra, tem coisas acontecendo na sua cara que você não vê. Só que o SBT foi com uma câmera escondida e flagrou várias imagens de pessoas sendo roubadas em plena luz do dia. Os comerciantes estão apavorados. As vítimas geralmente são carregadores que vão levando a mercadoria até as lojas. E eles dizem que tem inclusive uma gangue especializada nesse tipo de roubo. E o pior, já tem comprador certo para o material roubado, ou seja, é o roubo encomendado. Quem está na mira desses marginais tenta se proteger como pode. Alguns contratam até escolta para os carregadores. Imagina só, o cara está armado do lado de um carregador de malas porque tem medo de ser roubado. Tudo isso acontece à luz do dia e em uma área em que o policiamento é constante. Só que isso parece não inibir os bandidos. É reportagem especial. O SBT Notícias vai ser assim, gente. Vamos trazer o flagrante, vamos trazer a imagem ao vivo do helicóptero do SBT sempre que possível e vamos trazer a notícia em primeira mão. É reportagem exclusiva, o Fábio Diamante foi atrás e você acompanha agora na tela do SBT Notícias. Região da Rua 25 de Março, no centro de São Paulo. Centenas de lojas que atraem milhões de pessoas que vêm de todo o país. Virou um paraíso para os ladrões. Você vai ver agora como eles agem em plena luz do dia, sempre nesta ladeira, a Rua da Constituição. São tantos roubos que ela já passou a ser chamada de Ladeira do Crime. A mercadoria, que chega em pequenos caminhões, é distribuída nesses carrinhos. Os dois rapazes descem a rua carregados. O da frente é parado por um dos bandidos. Rapidamente, os comparsas chegam e cercam as vítimas. Um dos ladrões tem uma arma e não há o que fazer. Os trabalhadores sentam na calçada e os ladrões vão embora com tudo. Pessoas que trabalham aqui na região da Rua 25 de Março contam em detalhes o que acontece todos os dias. Eles ficam espalhados, mas geralmente são de 6 a 7 pessoas que vai agir. Aí eles ficam separados, duplas de 2, e um fica só de identificar. Quando identifica um carrinho, eles vão, acham o melhor lugar, abordam, pegam as vítimas que estão no carrinho, dá aquela sequestrada relâmpago de tirar a vítima do local, e os outros conduzem o carrinho até um certo momento e eles apontam sentido Santa Efigênia. E quem assiste aos assaltos tem medo de denunciar. Muitas vezes as pessoas têm medo, porque se você denuncia o ladrão e às vezes o ladrão te reconhece, você fica com aquela sensação de que você vai, perder a sua vida a qualquer momento. Eu não fui fazer queixa, eu vou passar 7 horas num DP fazendo um boletim de ocorrência. Neste outro ataque que aconteceu no mesmo lugar, o rapaz que carregava o carrinho até tenta evitar o roubo. Mas não tem jeito, o crime vence mais uma vez. Em uma das ações, um deles puxou uma arma, era um calibre 32 meio enferrujado, mas ele puxou uma arma para inibir, porque uma das vítimas quis tentar ir atrás para poder recuperar a carga, mas aí ele viu que o rapaz estava armado e ele desanimou. E são muitos roubos, um atrás do outro. Segundo as pessoas que trabalham aqui na região da 25 de Março, não falta policiamento, mas o problema é que os roubos acontecem sempre nessa ladeira. Como a gente pode ver, a polícia passa, mas só pela 25 de Março. Nenhum policial fica parado nessa esquina ou sobe a ladeira. Então,
fica fácil para o ladrão. Quando o ladrão começa a roubar todo dia é porque ele está sentindo a vontade. Se ele está sentindo a vontade é porque ele achou vulnerabilidade no local, né? São tantos roubos que os comerciantes são obrigados a pagar por uma escolta. Isso mesmo, o carrinho com a mercadoria precisa ser escoltado por seguranças. Todo mundo sabe quem é os ladrões, menos a polícia. Aí dá aquela sensação de que nós estamos à mercê, né? Os ladrões de carrinhos se misturam a outros tipos de criminosos. Este rapaz foi detido e espancado por comerciantes depois de roubar uma correntinha de uma mulher. Mau sinal. Quando a justiça com as próprias mãos ganha espaço, é porque o Estado não parece presente. Ou seja, todos perdem. Olha só, sobre esse caso, nós entramos em contato com a Secretaria da Segurança Pública, mas a pasta ainda não respondeu sobre a ação dos ladrões na região da 25 de março. A assessoria nos adiantou que o número de policiais na região não será informado por questões estratégicas de segurança. É isso mesmo, a gente quer saber quantos policiais tem na região da 25 de março. Desculpa, meu telespectador, não posso dar essa resposta porque a Secretaria da Segurança Pública disse que não informa por questões de estratégias de segurança. Agora, o que pode informar é o que vai ser feito com relação a essas denúncias, né? Porque não é normal, na maior cidade do país, numa das regiões mais movimentadas da cidade de São Paulo, eu estar aqui, 12h36 da tarde, mostrando uma cena como essa. Gente, vocês estão vendo a imagem? Não é que ela está sendo melhorada, é que é uma imagem noturna. Ah, os caras estão de madrugada, 4 da manhã, não tem ninguém vindo. Olha isso aí, ó. Você vê pela sombra, ó, eu vou chutar que horas são isso aí, ó. Pela sombra que eu vi ali no chão, isso aí é 3 horas da tarde. Horário em que, ó, tá um alfurdúncio. Isso que tá vazio. Se vazio tá desse jeito, imagine só quando tá lotado. Imagina como não foi a farra da bandidagem na véspera do Natal. Ó, vamos fazer agora na prestação de serviço, a gente vai falar do tempo. Vamos ver como é que fica o tempo aqui em São Paulo? Novas áreas de instabilidade associadas a um sistema de baixa pressão atmosférica no interior do país ganham força sobre o estado nesta segunda-feira. Na capital e grande São Paulo, o dia fica nublado e há risco de temporais agora à tarde. Mínima de 15 graus em Guarulhos e máxima de 24 em Osasco. Chuva também no litoral paulista, com previsão de ventos úmidos e frios vindos do mar. Mínima de 18 graus em Peruíbe e os termômetros não passam dos 26 em Ubatuba. Já no interior do estado faz sol, mas podem ocorrer pancadas de chuva, raios e rajadas de vento no fim do dia. Mínima de 16 em Sorocaba e máxima de 27 em São José do Rio Preto. As condições de chuva continuam em todo o estado até o fim da semana. A partir de quarta, o sol aparece com mais intensidade e as temperaturas voltam a subir. O atendimento de pacientes com Covid-19 em hospitais da capital mais que dobrou de uma semana para outra. A repórter Flávia Travasso tem mais informações ao vivo e vai atualizar quem procurou atendimento médico nessa última semana, né, Flávia? Seja em hospital público, particular, hospital infantil, sofreu com filas que superaram até 6 horas, né? Como é que está a situação aí? Onde você está aqui na cidade de São Paulo? Muito boa tarde para você. É um prazer gigantesco ter você na nossa estreia do SBT Notícias. Flávia. Obrigada, Darlison. Boa tarde para você, boa tarde a todos que acompanham o SBT Notícias. Olha, a gente fala ao vivo de uma unidade básica de saúde aqui na zona sul da capital paulista. E como a gente pode ver, olha, está bastante movimentada, tem inclusive ali algumas pessoas de pé esperando atendimento. Só para vocês terem uma ideia, só no sábado agora, como você bem falou no início do jornal, Darlison, as unidades básicas de saúde ficaram abertas, funcionando. Foram 17 mil atendimentos só no sábado de pessoas aí com sintomas respiratórios. As unidades de saúde estão oferecendo tanto a vacina contra a Covid-19 e a influenza e também os testes. Eu conversei agora há pouco com uma enfermeira que me contou o seguinte: só em uma sala aqui da unidade de saúde, 6 pessoas foram testadas. 5 testaram positivo para a Covid-19. Só para vocês terem uma ideia, aí, cerca de 90%, segundo eles, dos resultados estão dando positivo para o coronavírus.
Darlison, é uma situação que a gente tem acompanhado aí desde dezembro. Esses números não param de crescer. Só aqui na cidade de São Paulo, 53% dos leitos das enfermarias estão ocupados por pessoas com esses sintomas. Por conta desse crescimento enorme de casos, algumas cidades do interior do estado já começaram a retomar aquelas medidas de restrição adotadas lá no início da pandemia. Bares e restaurantes precisam fechar mais cedo e as festas estão proibidas durante todo esse mês. Vamos acompanhar agora na reportagem. A dona Doroteia é comerciante há 27 anos. Com o último lockdown em Amparo, ela chegou a ficar 45 dias de portas fechadas e passou pela pior dificuldade financeira. Mas a empresária ainda é a favor ao avanço das medidas restritivas. Concordo que vai ter que fazer isso, porque senão isso daí jamais vai acabar. O povo vai ter que respeitar isso daí. A cidade de Amparo, que faz parte do Circuito das Águas Paulista, no interior de São Paulo, foi a primeira do estado a retomar as medidas restritivas em 2022. A decisão visa frear o avanço da Covid-19 no município. Você fazendo essa prevenção, você elimina um pouco do vírus que passa pela cidade, né? E deve permanecer, pelo menos, até o dia 31 de janeiro. O prefeito da cidade, que testou positivo para a Covid e cumpriu isolamento até o último domingo, deve acompanhar o cenário de contágio do vírus. O nosso termômetro vai ser a ocupação de leitos de UTI, tá? Hoje nós estamos com 40%. Se essa ocupação aumentar, chegarmos a 70%, 80%, 90%, sem dúvida nenhuma que outras medidas serão adotadas no nosso município. Já fizemos isso no passado, que essa restrição ela foi assim pensada para não ter aglomeração e para causar o menor impacto possível no comércio. Entre as restrições, bares e restaurantes só poderão autorizar a entrada de clientes até às 10 horas da noite, com tolerância para o fechamento às 11 horas. Também ficam proibidas atividades que gerem qualquer tipo de aglomeração, como festas, eventos e confraternizações. A medida também impõe uma multa de até R$6 mil para quem descumprir as regras. Apesar dos decretos estaduais, as prefeituras têm autonomia para decidirem sobre as próprias regras. Além de Amparo, Capivari cancelou todas as atividades culturais durante o mês de janeiro. A cidade não terá carnaval. Estão proibidas aglomerações em eventos privados e as visitas familiares aos pacientes internados nos hospitais. Orlândia também decidiu proibir a realização de eventos e festas na cidade até o dia 21 de janeiro. Intensificou a fiscalização do uso de máscaras e o morador só poderá sair de casa para atividades essenciais. Quem não respeitar as regras poderá pagar multa e ter as atividades suspensas. Tupã retomou a verificação de temperatura em estabelecimentos comerciais, a fiscalização do uso de máscaras e o álcool em gel em espaços públicos. Pelas ruas, as restrições dividem opiniões e são vistas como uma nova quarentena. Então eu acho uma coisa boa. Não concordo, porque mais de 75% da população está totalmente vacinada, então eu acho que não tem necessidade de prejudicar mais o comércio, prejudica tudo, né? Daí precisa de urgência, né? É excelente isso daí, essa medida é muito protetiva, né? Olha aí, você viu aí o medo das pessoas, né? Tentando respeitar aí essas medidas de restrição, já que os casos de Covid-19 estão disparando em todo o estado de São Paulo, inclusive em todo o país. Esses casos, inclusive, estão começando a afetar aí os profissionais de saúde. Segundo o presidente do sindicato aqui dos médicos de São Paulo, existe risco do sistema entrar em colapso. Vamos ouvir agora o que o presidente do Sindicato dos Médicos de São Paulo falou sobre isso. Ainda que a gente não tenha, nesse momento, uma questão de falta de ventilador mecânico, de leite de UTI, esse nível de atenção está completamente sobrecarregado. E a tendência é que nas próximas semanas
pelo aumento do número de casos, isso tende a piorar. As medidas mais pontuais que estão sendo feitas é simplesmente aumentar a jornada desses profissionais, sobrecarregar eles com ainda mais funções, sendo que, como você falou, eles estão no limite, são esgotados. A saúde, ela precisa de investimento, precisa de pessoal, precisa não só da estrutura física, mas precisa de pessoal. Então, a gente precisa que eles tenham boas condições para poder fazer esse atendimento. Tá certo, muito obrigado, Flávia Travassos, pelas informações. A gente volta a se falar ainda hoje sobre esse e outros assuntos, né? Hoje que é um dia especial não só para o SBT Notícias, mas também para a Flávia, mas daqui a pouco eu conto para você. Olha só, os casos de Covid-19 já atingem também os profissionais de saúde nos hospitais da capital paulista. De acordo com o Sindicato dos Médicos de São Paulo, o sistema corre o risco de colapsar. A Associação Nacional de Hospitais Privados pediu ao Ministério da Saúde para que o tempo de afastamento de médicos e enfermeiros contaminados diminua para até 5 dias. A gente vai ouvir o que falou o presidente do Sindicato dos Médicos de São Paulo. Isso aí foi o que foi, né? Assim que estiver pronto, o secretário municipal de saúde, o Edson Aparecido, já está pronto? Então tá, vem cá, deixa eu conversar com o Edson Aparecido. Assim que ele já estiver pronto, já pode colocar aqui no telão, porque é o seguinte, a gente viu na reportagem aí, inclusive no depoimento do próprio Sindicato dos Médicos. Secretário, muito boa tarde para você. É um prazer muito grande ter a sua presença aqui para esclarecer para o público de São Paulo a real situação da Covid-19 na cidade. O que está sendo feito para evitar um colapso no sistema de saúde, já que muitos profissionais, né, a gente vê aí em menos de um mês um aumento de quase 200% de afastamento desses profissionais. O que está sendo feito para colocar pessoas para atender a essa sobrecarga do sistema público de saúde na cidade? Boa tarde. Boa tarde, Darlison. Bom, nós temos um sistema aqui muito capilarizado na cidade de São Paulo. Nas duas grandes ondas de Covid que nós tivemos em junho de 2020 e março do ano passado, onde chegamos a estar com cerca de 94% dos leitos ocupados, nunca a cidade de São Paulo chegou perto de qualquer tipo de colapso. E, nesse momento, muito menos ainda. Essa posição alarmista do sindicato, ela só provoca preocupação nas pessoas e não ajuda. Nós estamos fazendo um atendimento, para você ter uma ideia, nas nossas unidades de saúde, inclusive aos sábados. Contratamos 280 médicos nesse período, aumentamos a testagem, inclusive estamos fazendo a testagem nas nossas unidades de saúde, primeiro para a Covid. Se a pessoa testa positivo o antígeno, nós fazemos o teste do PCR. Se ela testa negativo, nós fazemos o teste do influenza. Há hoje, sem dúvida nenhuma, uma pressão muito grande na porta das unidades de saúde, nas unidades básicas, né? Uma média de 53 mil atendimentos diários, mas nós não temos esta mesma pressão na rede hospitalar nossa, né? Isso nós tivemos o ano passado. Nesse momento nós não temos. Nós estamos hoje com 1.500 profissionais de saúde afastados, já chegamos a ter, para você ter uma ideia, em março do ano passado, mais de 7 mil profissionais afastados. Então, com 1.500, por isso que pedimos ao Ministério da Saúde a redução do prazo de isolamento de 10 para pessoas vacinadas e assintomáticas, de 10 para 5 dias, e estamos aguardando a posição do Ministério. Agora, secretário, uma resposta clara e direta para a população. Quem está assistindo a gente agora. Tive um sintoma parecido com gripe, que pode ser resfriado, pode ser uma das influenzas ou até mesmo a Covid-19. O que eu tenho que fazer? Me dirijo até uma unidade de saúde para fazer o teste ou fico em casa? Lembrando que tem muita gente que precisa do atestado médico para conseguir se licenciar do trabalho. Então ele vai ter que ir até a unidade de saúde para conseguir. Qual que é a orientação da Prefeitura de São Paulo com relação a isso? Olha, Darlison, desde o início da pandemia e agora, sobretudo, a orientação nossa é que as pessoas, tendo qualquer sintoma, devem ir a uma unidade de saúde, porque lá elas serão testadas, elas serão clinicadas, elas serão medicadas e elas serão depois monitoradas. Então, a pessoa tendo sintoma, mesmo que ela leve um pouco mais de tempo para ser atendida, os hospitais particulares, para você ter uma ideia, os grandes hospitais, a média de espera é de 6 horas, né? Então, a pessoa deve comparecer, deve ir à unidade de saúde, que ela possa ser acompanhada, clinicada, e esse é o melhor procedimento.
Agora vamos falar de vacinação. Secretário, como é que está a vacinação aqui em São Paulo e principalmente, né? Eu sei que a Prefeitura depende do Ministério da Saúde com relação à imunização às crianças a partir dos 5 anos de idade. Como é que está isso aí? Já dá para ter uma previsão? Olha, São Paulo é considerada a capital mundial da vacina. Aqui nós demos 24 milhões de doses. Toda a população adulta com as 2 doses e agora com a dose de reforço. Os adolescentes com mais de 12 anos, nós já temos 98% desses adolescentes com as 2 doses, né? E agora estamos aguardando, primeiro, o Ministério nos enviar a vacina e, com isso, né, nós vamos saber quando elas chegarem, quantidade, e aí poderemos fazer um calendário, uma programação. Nós não vamos divulgar nenhum calendário antes de sabermos, primeiro, a quantidade de vacinas que a gente vai receber, segundo, quando elas vão chegar, né? A cidade tem uma condição e uma capacidade de, em 24 horas, a gente vai... Bom, parece que a gente teve um pequeno problema técnico com o áudio do secretário, mas eu sei que ele está me ouvindo agora. Quero muito agradecer a participação do secretário Edson Aparecido e dizer o seguinte: a gente está aqui para dar espaço para a Prefeitura, mas fique sabendo que se tiver que cobrar, bater pesado, a gente vai, porque é o compromisso do SBT Notícias. Você viu também uma piscadela ali do nosso helicóptero, né? Daqui a pouco a gente vai continuar sobrevoando a cidade de São Paulo para trazer mais informações para você que está me acompanhando agora na cidade de São Paulo. Se o fim de ano é de festa, janeiro é o mês da ressaca. Por quê? Porque logo de cara o brasileiro inicia o ano pagando impostos, tem IPVA, licenciamento de veículos, tem IPTU, mas afinal, como fechar as contas nos primeiros meses do ano? Planejamento financeiro é uma dica para quem quer começar 2022 sem dívidas. Acompanhe. Os carnês já chegaram na casa do Horácio. Tem o IPTU de 4 casas e o IPVA dele e do carro da esposa. Até o ano passado, o aposentado pagava em dia, à vista, em uma única parcela. Mas esse ano, toda a reserva financeira da família foi embora por conta de gastos extras na pandemia. E agora, a solução é parcelar os débitos. Seu Horácio, a gente está aqui na mesa, fazendo as contas, tem 4 carnês aqui, 2 estão no celular, são eletrônicos, e aí eu somei, se o senhor fosse pagar à vista, R$ 10.239 nessas despesas todas de IPTU e IPVA. Dá para pagar isso tudo esse ano à vista? Esse ano não se paga mais, porque até o ano passado eu consegui pagar à vista, porque tinha reservas que ao longo do ano a gente ia guardando, fazendo uma poupança. E esse ano, como consequência da pandemia, a reserva foi corroendo e foi embora. Na casa do Hugo e da Arlete, a realidade é um pouco diferente. Cada um tem um carro, mas nessa época, apesar das contas, tem dinheiro para pagar todas elas e à vista. Como é que fica o planejamento financeiro para chegar janeiro no azul? Na realidade, durante o ano anterior, nós vamos economizando uma parcela do salário, uma parte do 13º, as férias, não é? Aquele terço de férias, a gente sempre reserva uma parte para que nós possamos fazer frente a essas despesas extras de janeiro. O planejamento de 2022 tem que levar em conta também o IPVA mais caro. De acordo com a FIPE, os veículos usados ficaram 31,8% mais caros e os novos 19,3%. Em São Paulo, o aumento médio no tributo será de 30%. Os contribuintes podem pagar o imposto em cota única em janeiro, com desconto de 9%, e em cota única em fevereiro, com desconto de 5%. Ou parcelando em 5 vezes de fevereiro a junho, com 5% de desconto, de acordo com o final da placa. A boa notícia é a isenção do seguro DPVAT pelo 2º ano consecutivo. Por causa da mudança no número de parcelas do IPVA, o Detran de São Paulo alterou o calendário do licenciamento. Antes começava em abril, agora passa a ter início em julho e vai até 31 de dezembro. O valor da taxa de licenciamento é de R$ 144,86 para usados e novos. O IPTU também subiu em média 10%, que é o valor da inflação do ano passado. Pagar à vista dá desconto de 3%.
O vencimento começa em fevereiro e quem optar por parcelar o débito pode dividir em até 10 vezes. Além de levar em conta esses aumentos, o problema, segundo este economista, é que muita gente começa o ano sem condições mínimas de pagar esses e outros impostos. Ele precisa fazer um planilhamento das suas despesas para ver aonde ele consegue cortar e sobrar aquela gordura. Um exemplo prático é o caso do café que ele acaba tomando todo dia, e isso acaba representando dentro de um mês quase R$400. Então, ele não precisa fazer cortes em despesas maiores. Que se a pessoa tiver com orçamento estourado, não tem condição de pagar nenhum desses tributos? Ele vai ter que fazer aquela lição de casa de se reorganizar financeiramente, porque senão você vai ter uma inadimplência, uma negativação e ainda você pode ter uma execução tanto municipal como estadual. Olha só, e chegou a sua vez de participar do SBT Notícias, hein? A gente vai conferir aqui algumas mensagens que nós recebemos nas redes sociais. Cadê? Eu fiz um chamado aqui para o meu telespectador que está assistindo ao SBT Notícias, como é que faz? Né? Você viu agora há pouco que é só mandar uma mensagem pelo Instagram ou pelo Facebook. A gente falou sobre... Cadê? Agora. Isso. Ó, já chegou mensagem aqui. Quem vai ser o primeiro telespectador do SBT Notícias a aparecer ao vivo é o Didigo Santini. Ele disse assim, ó, houve aumento sim, mas como todos os impostos anuais, eu pago parcelado para manter o equilíbrio das contas no início do ano e ao longo dele também. Vamos ver a outra mensagem do Rovik Queiroz. Usou aqui o @SBT News, ó. Geralmente é guardando dinheiro ao longo do ano mesmo, porque pagando à vista o valor é menor. E a última mensagem que a gente separou é do Leandro. Vou pagar IPVA e similares, tudo à vista. Como é que eu faço para aparecer aqui no telão do SBT Notícias com o Mineirinho? É fácil, ou você usa o @SBT News, que aí você vai marcar a gente no Twitter, ou você usa, igual fez o Leandro, ó, #SBT News, tá? Olha só, vou mudar de assunto, já eu leio mais algumas mensagens. Você viu agora há pouco uma reportagem sobre os assaltos que têm acontecido na região da 25 de março. Pois é, acaba de chegar para a gente aqui do SBT Notícias o posicionamento atualizado da Secretaria da Segurança Pública. Vamos lá. A pasta informou que está intensificando as ações em todas as regiões da capital, inclusive na área da 25 de março. Disse que o trabalho conjunto entre as polícias civil e militar reduziu em quase 10% os roubos em 11 meses de 2021 em comparação ao mesmo período de 2020. Bora lá, vamos falar agora de esporte. Cara, que prazer ter a sua participação aqui, meu querido Luiz Alano. Parabéns. A gente vai ter agora uma persona de peso. Opa! Vamos começar a falar então de peso, os reforços de peso para os times de São Paulo, né, Luiz Alano? Tá começando a temporada 2022. São Paulo, o que o São Paulo preparou para o torcedor? Alô, torcida do São Paulo, hein? O que você está achando? O São Paulo está se movimentando forte no mercado. O tricolor já anunciou a contratação do meio-campo Patrick, o Pantera Negra, que disputou as últimas temporadas pelo Internacional. É aquele que faz o gol e faz aquele movimento, né?